Complexo de Saqqara. Saqqara, um dos lugares mais misteriosos do Egito, foi planejada pelo sumo sacerdote Imhotep, um gênio multifacetado, o primeiro filósofo da história, pai da medicina, da arquitetura, da física e da química. Os gregos que estudaram no Egito e que mudaram o nome de todo mundo o chamaram Asclépios, ou Esculápio, para marcar suas vitórias como médico. O chamaram também Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, por seus dotes de filósofo e físico, tendo revelado as bases de funcionamento do universo. Imhotep, sumo sacerdote da escola de mistérios do Olho de Horus, construiu Saqqara. Um enorme esforço de tempo, mão de obra e recursos que trouxe benefícios materiais e espirituais a toda a sociedade. Sua tecnologia foi fundamental para aumentar a frequência de vibração dos iniciados, acelerando sua evolução espiritual. Permitiu a seus discípulos verificar que existem outras dimensões, contatar pessoas nessas dimensões e receber informações de mestres ascendidos. No plano físico, permitiu criar avenidas eletromagnéticas que facilitaram a movimentação de materiais na construção de seus templos. Saqqara produzia energia taquiônica, a energia de maior frequência e vibração do universo. Esta energia é neutra e se compõe de pares de partículas que, por terem carga elétrica contrária, se anulam e se equilibram. Por ser neutra, não gera resistência e se move 27 vezes mais rápido que a luz. É a energia do pensamento quando vibra na alta frequência do amor ou energia utilizada por Jesus para realizar os sucessos extraordinários que chamamos de milagres. Ele demonstrou que, vibrando na elevada frequência do amor, a mente pode dirigir a energia taquiônica, a energia do pensamento, para elevar a energia vital dos doentes, realizando curas fantásticas e, mais ainda, salvando-os da morte. Também para aumentar a frequência própria de vibração da água, transformando-a em vinho. Todas as coisas e seres do universo vibram com frequências diferentes, dependendo do seu nível de evolução. Saqqara gerava um campo eletromagnético elevado e sons que vibravam em diferentes frequências. Sua forma e arquitetura produziam e captavam energia. Emparelhava as partículas elétricas, convertendo-as numa coluna ondulatória estacionária de energia taquiônica. A pirâmide produzia diversas frequências, permitindo que discípulos com diversos graus de evolução pudessem entrar em sintonia e vibrar com uma frequência mais elevada que a que tinham no momento. Isto potencializava seus níveis de energia vital, sua aura ou campo eletromagnético pessoal. Simultaneamente, recebiam uma preparação intensa que, após seus 21 anos de vida, permitia-lhes elevar sua consciência às dimensões superiores da realidade. Ao manejar em seu interior níveis superiores de energia vital na vibração do amor, surge a telepatia e se adquire a sensibilidade para perceber a música das esferas, a dança das partículas subatômicas que formam a aura, o campo eletromagnético que cada ser humano produz em torno do corpo.
A máquina quântica de Saqqara acelerava este processo de aperfeiçoamento espiritual, pois permitia que os iniciados que tinham diferentes níveis de consciência experimentassem temporariamente um aumento gradual em sua frequência vibratória. Esperavam utilizar essas forças para dar impulso ao pensamento do homem, construindo maciças formas piramidais que ressoavam, concentravam e transformavam a vibração fundamental do planeta em energia. Seres muito avançados espiritualmente, que tinham um conceito de progresso que não estava baseado em aquisições materiais, mas em encontrar a paz e a harmonia interior, transformando o limitado homem animal num super-homem. Estes sacerdotes, num momento que chamaram de Zep-Tep, o Tempo Novo, viram ressurgir das águas um oásis estreito e longo, uma terra fértil, rodeada pelo deserto protetor, às margens de um longo rio. Chamaram-no Egito. A terra que emerge das águas, o país de um único rio, o Nilo, com as melhores condições para gerar uma nova civilização. Os sacerdotes viram o cataclismo como uma oportunidade de orientar a humanidade a um destino mais alto e estruturar neste novo ciclo uma sociedade dedicada ao aperfeiçoamento. Conhecendo a relação deste processo de aprendizagem das vidas do homem na Terra com o movimento do planeta, regeram os seus planos pelas estrelas. Estruturaram um método para revelar informações sobre Deus, o universo e o processo de aperfeiçoamento durante milhares de anos. Uma forma de mostrar ao homem o que é a vida e para que existe. Estabeleceram fases para revelar informações sobre Deus ao seu povo, etapas que mudariam com as eras zodiacais na abóbada celeste. Épocas dedicadas a estudar como Deus criou o universo e depois a consciência do homem. Foram treinados a exercitar seu autocontrole, aprenderam a conservar a sua energia vital, a compreender a importância do respeito e do livre-arbítrio, acelerando seu processo evolutivo. Foram convertidos em sucessores de sua casta, sacerdotes com o conhecimento e o poder que este produz, com a missão de guiar o povo num caminho de aperfeiçoamento geral. Alguns poucos tiveram adicionado aos seus nomes a palavra Hotep, que significa sábio, como Imhotep ou Amenhotep, filho de Rapu, como reconhecimento de sua sabedoria. Foi dos templos onde concentraram o conhecimento, o poder, a riqueza material e espiritual que impulsionaram a organização da civilização egípcia. Utilizaram o olho de Horus como símbolo desta organização fechada de sacerdotes que dirigiu o destino do Egito por milhares de anos, nas sombras, atrás do faraó. A Escola de Mistérios utilizou o olho de Horus como seu símbolo, uma assinatura que aparece nos muros de todos os templos do Egito. Um símbolo que traz à mente e evoca o seu significado, sua ação principal, e transmite uma ideia de uma maneira muito simples, além das palavras. Seu significado pode ser entendido milhares de anos depois de ter sido desenhado. Os olhos são o sentido do sol, a origem da vida. Atuam percebendo a sua luz e as vibrações da cor. Transmitem à mente a intensidade e a força do fogo.
Os olhos são os terminais nervosos que percebem a vontade divina, a intensidade da luz, a força de Deus, que os egípcios chamavam de Fi. A força que condensa o espírito na matéria, dando lugar ao universo, o lugar de experimentação da consciência. São os únicos nervos na superfície do corpo e que podemos observar em seu funcionamento vital. Florescem dentro de esferas cheias de um líquido branco cristalino. O sumo sacerdote podia controlar as forças fundamentais pelo altíssimo nível de energia vital em que permanecia o seu organismo. Seu sistema nervoso tinha uma resistência correspondente a esse nível de energia. Assim, em todos os templos do Egito, os iniciados receberam informação e treinamento, aumentaram paulatinamente seu nível de energia vital e, de maneira correspondente, o nível de resistência dos nervos de seu corpo. Aprenderam a manter-se em paz, harmonia, a respeitar tudo o que existe, a aceitar a perfeição do universo, para conservar seus níveis de energia vital, no caminho do aperfeiçoamento que leva à onipotência, ao controle de forças e energias superiores. Um intenso preparo físico, mental e espiritual que terminava com o momento de experimentar o tudo e o nada, o manifesto e o não manifesto, e receber numa pirâmide uma poderosa energia que permite vislumbrar o sétimo nível de consciência. Se dedicaram a experimentar uma forma piramidal de tecnologia ressonante, que transformava as vibrações do planeta em energia. Um conhecimento herdado a ser colocado em prática. Colocaram maciças formas piramidais de milhões de toneladas em pontos nevrálgicos sobre a malha eletromagnética do planeta. A massa piramidal, que continha milhões de partículas de quartzo, vibrava com a Terra, produzindo energia pela fricção de suas moléculas, num fenômeno que hoje chamamos de peso elétrico. Esta força impulsionava a mente do homem a perceber outras dimensões, chegando a outros estados especiais de consciência. Com esta ajuda externa, os iniciados vislumbravam o sétimo nível de consciência. Retornavam relembrando o êxtase obtido, as verdades verificadas, para transmiti-las a seus companheiros com palavras e ações. E eles fiquem de maneira permanente no estado de Deus-Homem, sempre irradiando energia positiva de amor. O conhecimento sobre as formas puras do universo, os blocos básicos com os que se organiza a energia e a matéria, foram fundamentais para o desenvolvimento da civilização egípcia. Hoje chamamos essas formas puras de sólidos platônicos. 5 polígonos com seus lados e ângulos iguais, baseados em triângulos equiláteros, a forma divina, sem tensões. Utilizando essas formas, puderam produzir efeitos de ressonância e concentração energética, para elevar a percepção da consciência, para conseguir efeitos de supercondutividade, com os quais se anula a força da gravidade. A supercondutividade permite amplificar ou diminuir a força da gravidade. Ao aumentar o peso das pedras, se enterrava conhecimento, sem que fosse necessário escavar. Ao diminuí-lo, tornaram as pedras leves para empurrá-las e movê-las facilmente. Os templos revelaram como homens em um mundo de dor podiam transformar-se em seres sem limitações físicas, com conhecimentos para transmutar a matéria e locomover-se livremente no tempo e no espaço.
utilizando a tecnologia adequada para anular a gravidade de qualquer objeto em seu campo de ação. Também nestes pontos foram realizadas experiências de translação dimensional, como as realizadas nos Estados Unidos no chamado Projeto Filadélfia, coordenado por Nikola Tesla em 1943. Nestes vórtices se produzem portas dimensionais aproveitavam o vórtice para culminar os anos de preparação, nos quais os sacerdotes dos quinto e sexto níveis de consciência eram impulsionados por uma força externa para experimentarem dimensões mais elevadas. Com o conhecimento herdado dos sacerdotes do Olho de Horus a respeito da rede eletromagnética, construíram sobre ela a Grande Pirâmide, para transformar com fins espirituais sua inesgotável energia. Na Grande Pirâmide, recebiam no corpo as energias condensadas do planeta, conseguindo altíssimos níveis de vibração, como se obtivessem estados especiais de consciência. Não se entende como o complexo de Saqqara aparece de repente do nada, com ladrilhos cozidos, finíssimos acabamentos cerâmicos, harmoniosos detalhes arquitetônicos, colunas e pirâmides capazes de resistir durante milênios. É evidente que a civilização egípcia herdou conhecimentos do ciclo anterior Atlante e que foi guiada em seus primórdios por uma casta sacerdotal de seres muito evoluídos espiritualmente, como afirmam as listas de governantes que chegaram até nós. Complexo de Saqqara. Saqqara é a primeira manifestação do avançado conhecimento dos sacerdotes da Escola de Mistérios Olho de Horus, cujas ruínas existem até hoje. Neste local foi construída a primeira pirâmide da Terra depois do dilúvio. Também foram usados pela primeira vez blocos modulares de pedra para a construção de um edifício. Nas paredes, esculpiram hieroglifos com os primeiros textos religiosos da história. Neste local foi construído um enorme complexo subterrâneo de 12 pavimentos, com câmaras e galerias decoradas com os primeiros azulejos de cerâmica criados pelo homem. Nessas câmaras subterrâneas, encontrou-se mais de 40 mil urnas, tigelas e vasos de alabastro. Qual era a utilidade de tudo isto? Por que construir com tanto esforço túneis, câmaras e salões 30 metros abaixo do solo? Como iluminaram estes espaços para fazerem o complexo desenho cerâmico nos muros? Por que as construções são volumes maciços de pedra sem nenhuma utilidade aparente? O que uma sociedade de cerca de 4 milhões de pessoas podia ganhar ao cortar e deslocar mais de 1 milhão de toneladas de pedra para construir este complexo que surpreende pela sua refinada arquitetura? Qual o objetivo de um trabalho tão elaborado de esculturas em pedra, colunas, baixos relevos e detalhes arquitetônicos refinados num edifício que não tinha nada em seu interior? Como explicar a utilização de uma avançada tecnologia com algo tão inexplicável racionalmente?
Saqqara é um dos maiores mistérios do Egito. Sua história nos revela as mais incríveis respostas, a começar pelo fabuloso personagem que a desenhou e dirigiu sua construção. O arquiteto Imhotep, cujo nome significa o sábio que vem em paz, sumo sacerdote da escola de mistérios Olho de Horus, tem um lugar de destaque na história da humanidade. Ele foi o pai da arquitetura, passando de trabalhos com madeira e barro a trabalhos com blocos modulares de pedra. Desenhou também as primeiras colunas esculpidas no formato de flores de lótus nos capitéis. Os mais refinados detalhes arquitetônicos e a harmonia de Saqqara destacam a sua grande maestria. Ele foi o primeiro filósofo da história da humanidade. Dedicou-se a analisar conceitos fundamentais como espaço, tempo, volume, a natureza das doenças, a existência de Deus e a imortalidade. Ele representa a base conceitual da civilização egípcia, como o movimento da consciência em direção a Ma'at, à justiça, ao correto, à harmonia e ao equilíbrio. Segundo Platão, a história sobre Atlântida que foi contada a Solon pelos sacerdotes egípcios é da época de Imhotep. Astrólogo e astrônomo, ele criou o primeiro registro sistemático da abóbada celeste. Deixou-nos os primeiros mapas das constelações. Demonstrou o seu conhecimento dos equinócios ao usar as mudanças de era para determinar as etapas da revelação no desenvolvimento espiritual da civilização egípcia. Mas foram as qualidades de Imhotep como médico que o converteram em um semideus. Apenas 50 anos após a sua morte, o faraó Miquerinos lhe dedicou um templo que se tornou um lugar de peregrinações e de curas milagrosas. Os gregos que estudaram no Egito e que mudaram os nomes de todo mundo o chamaram de Asclépios ou Esculápio para marcar os seus feitos como médico. Também o chamaram de Hermes Trismegistus, 3 vezes grande, por suas qualidades como filósofo e físico, já que revelou as bases de como o universo funcionava. Imhotep foi o primeiro a compilar informações sobre como diagnosticar e curar muitas doenças. O caduceu, que hoje é símbolo da sociedade médica, era a vara de poder de Imhotep. Com ela, media a quantidade de energia vital que um ser humano processa em seu interior. Desta forma, sabia qual dos centros energéticos ou chakras utilizar para captar e processar a energia vital, bem como identificar onde existiam desequilíbrios celulares eletromagnéticos. Ele curava elevando a frequência vibratória da aura, ou campo eletromagnético da pessoa. Isto restabelecia o equilíbrio dos chakras, permitindo que voltassem a fornecer a energia vital necessária aos órgãos afetados, a verdadeira causa de todas as doenças. O caduceu tem 2 serpentes que se cruzam sobre os 7 chakras. Os centros nervosos sobre a coluna vertebral que captam e distribuem a energia. Simbolizam as 2 polaridades de carga elétrica e movimentos opostos, que dão lugar ao universo dual. Em seu centro, há uma coluna formada por pares de partículas com cargas opostas que se neutralizam e equilibram, a única maneira de se chegar à iluminação. Representa a Kundalini, a força vital que sobe através da coluna vertebral. Quando este conhecimento desapareceu, a sua forma se conservou como símbolo para a cura. Através de experiências que utilizam sua forma como uma bobina elétrica, tem-se descoberto que ela possui características misteriosas.
Quando se aplica uma corrente elétrica, não se detecta nenhum campo de força, embora os seus efeitos sejam comprovados, pois é gerada uma ressonância em todas as frequências e longitudes de ondas. Pode ser usado como emissor e receptor de sinais radioelétricos, como se emitisse raios laser. O papiro médico Ebers mostra a maneira como Imhotep misturava a magia com a medicina. Suas fórmulas e remédios estão cheios de rezas e encantamentos, pois ele acreditava que a medicina não curaria sem que recebesse poder através da energia da palavra. Seus textos e ensinamentos passaram secretamente de geração em geração durante milênios. São a base dos conhecimentos gnóstico, templário, Illuminatis, Rosa-Cruz e maçom. Os gregos os chamavam de princípios herméticos. Imhotep deixou para a posteridade vários papiros e textos. Um deles, o Kybalion, fala dos 7 princípios fundamentais do universo. Neste texto, afirma que o universo existe na mente de Deus, que cada homem é único com os seus pensamentos, com a capacidade de pensar individualmente, e que a realidade é um grande sistema, onde todas as coisas têm consciência e estão interligadas. Imhotep foi um mestre do conhecimento. Ensinou a escrita hieroglífica e produziu vários textos em pedra, produzindo os primeiros textos da história, que representa o Verbo Divino, o Criador da Palavra. Não há dúvidas de que Imhotep foi um ser especial, e com o passar dos anos, ele se tornou um mito, associado ao divino. A ele foram atribuídos diversos nomes como Thoth, Mercúrio, Quetzalcoatl, Esculápio e Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande. O termo hermético se converteu em sinônimo de sabedoria secreta. A mesma sabedoria que uma vez esteve nas mentes dos sacerdotes do Olho de Horus, dos quais um dos primeiros sumos sacerdotes foi Imhotep, o sábio que vem em paz. Foi Imhotep quem decidiu onde se construiria Saqqara para suas misteriosas finalidades. Está situada na área entre 31 e 32 graus de longitude leste e 29 e 32 graus latitude norte, a única área no Egito na qual se construiriam pirâmides nos 400 anos seguintes. Uma zona desértica a 14 quilômetros ao sul do Cairo, ao lado de Mênfis, a desaparecida capital do Egito. Em Meidum, Hawara e Elahum estão as que ficam mais ao sul, e em Abu Hawash, a pirâmide que está mais ao norte. Foram construídas sobre uma plataforma de pedra que vai até Giza, 50 metros acima do nível do rio. Assim, garantia que o nível das águas não inundasse os trabalhos subterrâneos que havia planejado. Em uma zona onde existem outras 8 pirâmides menores, construídas nas dinastias 4, 5 e 6. Saqqara fica exatamente sobre um dos nódulos principais da rede eletromagnética do planeta, onde melhor se pode utilizar a força de sua energia telúrica para fazer vibrar uma grande massa de pedra. Nesta área ocorrem os efeitos eletromagnéticos naturais mais poderosos do planeta. Aí está localizado um de seus chakras. Aí também passa a corrente telúrica, a carga terra negativa que leva sua energia vital. Este é um local de confluência maior das chamadas linhas Ley, perfeito para que um grande volume de pedra, com alto conteúdo de cristais de quartzo, ao vibrar, produza energia estática negativa devido à fricção de suas moléculas.
A atmosfera está carregada com 500 volts de corrente positiva por metro quadrado, 5 vezes o normal. É um ponto de poder no planeta, que aumenta os efeitos energéticos da pirâmide que Imhotep construiu. Esta localização de Saqqara era fundamental para poder utilizar a pirâmide como um condensador elétrico que captava, como uma antena, a energia positiva da atmosfera nos cristais de quartzo das louças de granito que uma vez cobriram sua parte exterior. Ao longe, a primeira que se via era a pirâmide branca, rodeada por uma grande muralha, a primeira construída em blocos de granito cortado em sofisticados baixos relevos e umbrais. Uma obra muito mais complicada que a própria pirâmide. 130 mil toneladas de granito formavam um muro de pedra alto e especial que rodeava os 15 hectares do complexo, protegendo-o do caos exterior e atribuindo-lhe uma forma retangular, ajustada exatamente na direção cardial norte-sul, paralela ao curso do Nilo. O muro tinha 10 metros de altura, o que representa aproximadamente 4 andares de um edifício moderno. 550 metros de comprimento, 5 quarteirões e meio em linha reta de norte a sul, e a metade exata desta distância, 275 metros de largura, de leste a oeste. O muro é o primeiro componente da máquina quântica desenhada por Imhotep em Saqqara. Todo o complexo era como um grande circuito eletrônico, só que em pedra e em maior escala. O muro funcionava como um cordão eletromagnético que isolava o complexo, fechando e protegendo todo o circuito. Para cumprir este objetivo, não são necessários cabos elétricos, apenas que as moléculas do material que lhe dão forma tenham um alto conteúdo de cristais de quartzo. O granito de Tura, local muito próximo de Saqqara, tem um grande conteúdo de quartzo. O quartzo organiza as suas moléculas em tetraedros, uma das 5 formas básicas das quais a matéria é constituída, os chamados sólidos platônicos. Ao vibrar com o planeta, os tetraedros se friccionam entre si, produzindo uma carga elétrica. Os 85 mil metros cúbicos do muro de granito continham uma enorme quantidade de cristais de quartzo que geravam um poderoso campo de força, uma onda radioelétrica constante. O muro é parte integral de um complexo captador de energia eletromagnética, cujo coração estava na pirâmide escalonada que, com os seus 66 metros de altura, dominava o complexo. A forma do muro era surpreendente. Entrava e saía de forma regular, gerando pórticos em intervalos constantes. Baixos relevos verticais marcavam os pórticos, que embelezavam e regularizavam o conjunto, produzindo uma sensação de harmonia com um estilo arquitetônico quase ultramoderno. Desde a sua parte superior até as entradas, as quais se subia através de escadas, se via a paisagem de muitos quilômetros em todas as direções, bem como a impressionante vista da pirâmide escalonada. Tem uma série de detalhes arquitetônicos que indicam uma maestria e um conhecimento que nunca foram superados em todo o desenvolvimento posterior àquela civilização. 15 pórticos iguais escondiam o único que tinha uma porta verdadeira, localizado em uma esquina a sudeste do enorme retângulo.
Constituía-se de um estreito corredor de acesso que só permitia a entrada de um visitante por vez. O caminho da perfeição espiritual é individual e intransferível. Ninguém pode evoluir por outra pessoa. Por isto, em Sakkara, só entrava uma pessoa de cada vez. Um muro tão alto, com 14 portões falsos e apenas um verdadeiro, numa entrada tão estreita que parecia haver sido construído com propósitos de defesa. No entanto, Sakkara nunca teve uma porta em sua única entrada. A tecnologia aplicada restringia o acesso aos seres com mentes primárias, os que tinham um campo elétrico pessoal carregado negativamente. Desde o comprido corredor, logo abaixo do muro e ao longo de toda a galeria das 48 colunas, existia um campo de força poderoso que ampliava os sentimentos do visitante. Se existisse ódio, medo ou insegurança em seus corações, sua própria angústia ampliada impedia que penetrassem no complexo. Apenas os puros de coração podiam entrar em Sakkara quando o complexo e a escola de mistérios Olho de Horus funcionavam naquele local. A imponente galeria tem 48 colunas. Sua forma esotérica é a mesma do DNA humano. 20 pares de colunas estreitamente unidas a seus muros, dispostas no sentido em que caminha o Sol sobre o feixe de avanço da energia, a espiral da molécula. 4 pares de colunas no salão transversal ao final da sequência simbolizavam a capacidade adicional de armazenar, analisar e processar informações, o que diferencia o ser humano do animal. As colunas totalmente modulares e com 7 metros de altura estavam dispostas seguindo uma série de princípios arquitetônicos que se repetiriam milhares de anos depois no Partenon. Cada coluna tinha a forma de um papiro. O cilindro tinha uma ligeira convexidade e se estreitava em sua parte superior, acentuando a verticalidade para enganar a visão. Sem esse truque, se veriam curvas sob um ângulo distante. O restaurador de Sakkara, Jean-Philippe Loé, também descobriu que na profundidade da galeria, as colunas mais distantes estavam ligeiramente distanciadas entre si, aumentando a perspectiva e produzindo a sensação de que a galeria era maior. Ao atravessar a galeria, chega-se ao salão transversal das 8 colunas, unidas entre si por módulos de pedra que marcam a saída ao grande pátio das serpentes, em cujo lado norte brilhava a esplêndida pirâmide escalonada. O pátio estava originalmente delimitado por altos muros com intrincados baixos relevos. Formava nichos com uma forma que simboliza uma porta. O muro na parte sul do pátio formava a fachada da chamada Tumba Sul, uma capela falsa, feita de pedra maciça, cuja verdadeira função era dissimular um dos acessos ao complexo subterrâneo. A capela tem um pequeno espaço em seu interior, onde havia um poço vertical que permitia chegar ao sistema subterrâneo, longe do acesso que chega à pirâmide. Nessa profunda escavação, descobriu-se a escada original de acesso ao mundo subterrâneo.
Os dois poços verticais de acesso, o da pirâmide e o da Capela Sul, foram encontrados selados com tampas circulares de granito que pesavam mais de 10 toneladas. A capela na superfície era só uma fachada falsa para este acesso. A verdadeira vida de Saqqara estava abaixo da terra. Deste acesso na Tumba Sul, se chega às câmaras e galerias subterrâneas, e há um túnel que termina exatamente abaixo da galeria de acesso. A planta de todo o complexo parece o processador central de um computador. Saqqara foi a primeira experiência com a forma piramidal para aplicar e aperfeiçoar uma tecnologia quântica, cujo objetivo era acelerar o aperfeiçoamento espiritual dos discípulos da Escola de Mistérios do Olho de Horus. Tinham como objetivo converter grandes formas piramidais em máquinas quânticas, para a produção de colunas estacionárias de energia que permitiam elevar a frequência de vibração dos iniciados. Isso aumentava a energia vital, ampliava o poder mental e despertava novos sentidos, como a telepatia, bem como a sensibilidade para perceber a aura de outras pessoas. Permitia que a consciência se posicionasse acima do tempo e percebesse a cadeia de reencarnações já vividas. Ao seu lado se encontram as ruínas do templo anexo à pirâmide, com seu único acesso no lado leste. Através de intrincados labirintos de estreitos corredores, conduzia a dois pátios abertos, um dos quais escondia a verdadeira entrada de Saqqara nas profundezas da terra. Este pátio tinha como objetivo despistar o acesso principal às galerias subterrâneas. Durante a 26ª dinastia, em plena decadência da civilização egípcia, ninguém sabia que o templo anexo escondia a entrada à câmara principal. Por ordem do faraó, foi cavado um amplo túnel do lado sul, embaixo da pirâmide, pois se acreditava que ali estava a entrada. A rocha foi perfurada, sendo mantidas muitas colunas em pedra para evitar que o túnel desabasse. Até que chegaram à Câmara Central, um espaço vazio de 12 andares de profundidade, um poço vertical com a forma de um obelisco virtual, bem no coração da pirâmide. A partir daí, descobriram que o acesso original estava, na realidade, no lado norte da pirâmide, e então puderam entrar em todo o complexo de galerias subterrâneas. A construção de Saqqara foi feita em 3 etapas, planejadas desde o início por Imhotep. Estas etapas permitiam que o complexo fosse crescendo e que a pirâmide se expandisse como o corpo de um ser humano. A primeira etapa começou com a construção da coluna vertebral do complexo.
a escavação do poço vertical da pirâmide, que descia até uma profundidade de 30 metros. 12 andares de profundidade, que equivaliam a 50% da altura total da pirâmide acabada. Nesta profundidade foram cavados centenas de metros de túneis, bem como uma série de câmaras e galerias, parte fundamental do sistema. Na segunda etapa, uma pequena pirâmide escalonada foi construída sobre o complexo subterrâneo. Seu peso era exatamente 50% da pirâmide projetada. Utilizava apenas metade dos recursos e do esforço total. Além disso, podiam utilizar as instalações durante a construção. A carga elétrica gerada pela pirâmide pequena era utilizada para produzir ondas eletromagnéticas que facilitavam o deslocamento de todo o material necessário para a construção do complexo. A partir da parte frontal da pirâmide, colocavam uma série de pilares chamados djed, a distâncias regulares. Estes transferiam, de um para outro, a carga de íons negativos gerados por suas massas em vibração. Cada pilar tinha duas bobinas de arame de ouro enrolados sobre madeira, verticalmente dispostas. A primeira na parte inferior, a segunda na parte superior. O pilar era colocado sobre uma cavidade de fibra molhada em água salgada que produzia um excelente contato terra. Era necessário que um sacerdote de alto nível de consciência e vibração controlasse a energia da mente, de modo a permitir a transferência do fluxo de íons ao primeiro pilar na frente da pirâmide. A partir daí, a carga elétrica fluía de maneira regular de coluna em coluna. Gerava uma avenida eletromagnética até chegar a Tura, a uma pequena distância de Saqqara, em frente ao Nilo, no âmbito de poder da pequena pirâmide, onde se localizavam as pedras de granito de quartzo. As louças de granito eram colocadas na frente do último djed. Então, o sacerdote as golpeava com a sua vara, induzindo nas moléculas de quartzo a mesma carga negativa das ondas eletromagnéticas. As duas cargas iguais se repeliam e o bloco levitava. Este é o mesmo princípio utilizado atualmente pelo trem-bala no Japão, que flutua sobre o poderoso campo eletromagnético dos trilhos, que possui a mesma polaridade do trem. Dessa forma, com a primeira linha de transporte eletromagnético, eles puderam facilmente transportar toda a pedra que precisavam para a terceira etapa. As 425 mil toneladas de pedra para ampliar a pirâmide e as 135 mil toneladas de granito para o muro externo. As etapas permitiam usar parcialmente a energia gerada, que aumentaria em 50% quando a pirâmide estivesse construída. A energia total garantiria uma onda eletromagnética que chegaria até Maidum, o chamado ponto médio,
entre Saqqara e as pedreiras de granito vermelho no Alto Egito. Continuaremos nossa análise sobre Saqqara. Entenderemos a distribuição física e o significado de todo o complexo subterrâneo que foi construído com o objetivo de dar forma a uma poderosa máquina quântica que acelerou a evolução dos iniciados. Ao examinar este caminho, que chamaremos de caminho quântico em direção à luz da consciência, veremos que este processo evolutivo foi ensinado por diversos mestres superiores. Um deles foi o Mestre Jesus. Foi o Maestro Jesus. Ele disse que, se seguíssemos o caminho da luz e da vibração do amor, realizaríamos coisas ainda maiores. Ele se referia à utilização das partículas subatômicas da luz, à força criativa que deu forma a este universo. Milhares de anos antes da chegada de Jesus, os sábios sacerdotes do Olho de Horus utilizaram este mesmo tipo de conhecimento para acelerar a evolução de seus discípulos em Saqqara. Construíram grandes formas piramidais, máquinas quânticas para a produção de colunas ondulatórias de energia, que usaram para elevar a frequência de vibração dos iniciados. Criaram um centro de comunicação com dimensões superiores que permitiram aos discípulos mais avançados verificar o caminho da luz. Receberam informações de seres mais evoluídos, de mestres superiores. No plano físico, ao produzir estas ondas eletromagnéticas e efeitos de supercondutividade em diversos materiais, facilitaram a construção de seus templos. Os discípulos mais adiantados, que mantinham altos níveis de vibração, podiam movimentar sua consciência no tempo e no espaço, ver a corrente de reencarnações que lhes permitiram chegar a seu nível atual. Podiam ver e perceber realidades além da terceira dimensão, na sequência do nível evolutivo do ser humano, nos mundos dos irmãos superiores, super-homens iluminados, seres que já haviam passado por este estágio para receber seu aprendizado. Ao constatar estas realidades, Imhotep pôde enunciar no Kybalion que, como é em cima, é embaixo, que existe uma correspondência entre os diversos planos da realidade. Ensinou que o plano físico, o mais evidente a nossos limitados sentidos, pode ser analisado para descobrir verdades sobre os outros planos da realidade que não percebemos. Os iniciados, que podiam perceber o patamar seguinte no caminho do aperfeiçoamento, constatavam pessoalmente a sua existência, voltando para irradiar amor e trazendo informações aos seus companheiros dos níveis mais baixos. Esta constatação irrefutável dava segurança a todo o esquema piramidal do Egito. Comprovava-se que o universo tem muitos planos, ou como disse Jesus, a casa de meu pai tem muitas moradas. Isto transformou o complexo de Saqqara num centro de comunicação das mais elevadas realidades do universo, fato que ficou registrado em seus textos religiosos e nos muros de algumas pirâmides das primeiras dinastias. O céu não se encontrava nesta dimensão física. Pertence às dimensões superiores que permanecem na alta vibração do amor.
A pirâmide permitia o acesso à dimensão dos super-homens, dos irmãos superiores, homens iluminados que já passaram pela Terra e se encontram agora numa escala mais alta da realidade. Os sacerdotes se dedicaram a acelerar o caminho evolutivo em seus discípulos, com informação, treinamento para transcender o ego e sensibilização às altas frequências vibratórias. Muitos anos de treinamento permitiam entender que a vida é um processo de verificação de informações, através de experiências na própria carne, para entender que o homem só se transforma em super-homem por intermédio do amor. Para entender esse lugar misterioso, voltemos no tempo até o momento em que lá só existia um imenso deserto, quando Imhotep começou a primeira etapa de Saqqara, o complexo subterrâneo. Começaram cavando um poço vertical na dura plataforma de granito, a coluna vertebral do complexo. O poço tem uma profundidade de 30 metros, a altura de um edifício de 12 andares e 10 por 10 metros. Existe uma teoria que afirma que as pirâmides formam uma imagem espelhada delas mesmas, uma forma virtual que se projeta embaixo da terra em que foi construída. Ali se produziria uma série de efeitos relacionados com o conceito chamado antimatéria. Através de uma câmara situada embaixo da pirâmide, entra-se numa realidade paralela, oposta ao mundo físico. Seria seu espelho eletromagnético. Aqui, o tempo avançaria ao contrário, do futuro ao passado. Uma vez forrado o poço, a 30 metros abaixo da terra, perfuraram na rocha sólida um imenso complexo de corredores e câmaras. Escavaram um número progressivo de câmaras em direção aos 4 pontos cardeais. A primeira encostada no poço, 2 para o leste, 3 para o oeste, 4 para o norte e 5 para o sul. Cada grupo de câmaras produzia em seu interior uma frequência diferente de sons, cada vez mais alta, e que estavam dentro do campo eletromagnético da pirâmide. A nota Mi ressoava em 5 câmaras, nível de entrada para a maioria dos iniciados. Aqui vibravam por cima da nota Ré, que era a frequência com que chegavam. Fá vibrava nas vasilhas de 4 câmaras. Sol vibrava em 3. A nota Lá utilizava as 2 câmaras no lado oeste. Na câmara principal da pirâmide, em um sarcófago de apenas uma vasilha de alabastro, os mais altos iniciados alcançavam a nota Si e dali ascendiam a dimensões superiores. Em seu interior, uma dupla de iniciados, sempre um homem e uma mulher, levitavam sintonizando-se com níveis de vibração cada vez mais altos. Imhotep escreveu no Kybalion que a 7ª lei do universo diz que tudo tem gênero, tudo tem sua parte feminina e masculina. O gênero se manifesta em todos os planos do universo. Ao entrar nas câmaras aos pares, os iniciados da escola de mistérios atingiam um equilíbrio, uma neutralização de seus campos eletromagnéticos pessoais, pois os do homem giram no sentido horário e os da mulher no sentido inverso. Na direção norte, construíram um acesso ao complexo subterrâneo. Do fundo do poço, saiu uma longa escada ascendente, interrompida por passagens horizontais que chegavam até a superfície. Em volta do poço, exatamente sobre a área das obras subterrâneas, construíram uma plataforma maciça com os mesmos ladrilhos de pedra que forravam os seus muros.
Do lado leste, escavaram 11 poços verticais que desciam 5 metros além das câmaras já construídas. Ali, a 35 metros de profundidade, a partir dos poços verticais dispostos de forma regular, surgem 11 galerias, que terminam nas câmaras por baixo de pontos-chave das câmaras azuis, situadas 5 metros acima. Nestas galerias, milhares de vasos de alabastro vibravam gerando a nota Fá, que é a frequência de vibração própria do planeta. As galerias eram os ressonadores da pirâmide. Nelas se produzia um ruído que invadia toda a pirâmide. O alabastro é um material capaz de vibrar e produzir ressonância quando se exerce sobre ele uma força periódica que coincida com a sua frequência vibratória. A vibração produzida pelos vasos tinha uma elevada frequência, dependendo do nível de vibração que fosse necessário, pouco a pouco por ressonância, nas câmaras dispostas para isso, enquanto que, simultaneamente, acontecia o mesmo com a frequência eletromagnética. Os pares de iniciados adentravam as câmaras azuis para meditar, com o poderoso campo de força da pirâmide, enquanto que o som de uma nota musical vibrava em seu redor. Cada vez se fazia vibrar mais alto, ascendendo nas notas da escala musical. Desta maneira, iam se acostumando a frequências cada vez mais elevadas de vibração e a campos de força com um comprimento de onda menor, despertando novos sentidos e tornando-se mais sensíveis à luz. As distintas notas e vibrações se sintonizavam com cada chakra, conduzindo pouco a pouco a consciência a frequências mais elevadas e a experiências além deste plano físico. Uma vez terminada a construção subterrânea, fecharam a boca do poço com umas plataformas escalonadas, convertendo-o em um obelisco subterrâneo virtual, cuja ponta piramidal aparece na superfície. As plataformas se assemelhavam às mastabas, montículos de terra utilizadas como túmulos reais, o que veio a contribuir para que a pirâmide fosse confundida com um túmulo. Hoje se consegue ver a plataforma por ter ficado descoberta com a passagem do tempo sob a capa de ladrilhos da pirâmide escalonada. Assim se completou a primeira etapa, a das obras subterrâneas. Foi construída a primeira parte de um processador tridimensional gigantesco para acelerar a evolução do ser humano e gerar energia taquiônica, utilizando-se uma tecnologia baseada na física quântica. Começaram a segunda etapa com a construção da primeira pirâmide depois do dilúvio. Uma pirâmide escalonada com exatos 50% em volume e peso da que armaram com o projeto final. Sobre a plataforma inicial que cobria o poço vertical, construiu-se com ladrilhos muito maiores, 4 níveis com 11 metros de altura cada um, dando-lhe a forma de uma pirâmide escalonada. A massa principal desta primeira pirâmide tinha 44 metros de altura. Uma grande massa de ladrilhos modulados de rocha fundida com um grande teor de cristais de quartzo. As moléculas de quartzo têm a forma de um tetraedro, uma das 5 formas básicas da natureza, chamadas de sólidos platônicos. A vibração do planeta, sua batida regular, em um dos lugares neurais da malha eletromagnética, fazia vibrar os cristais de quartzo nos ladrilhos da pirâmide e os vasos de alabastro nas profundezas das galerias ressonantes, produzindo um efeito duplo de energia e som.
A massa de quartzo, quando submetida a esta tensão mecânica constante, produzia fricção sobre a superfície dos tetraedros de cristal, gerando uma carga elétrica negativa por um efeito hoje chamado de compressão elétrica. A massa de pedra se convertia em um imenso condensador de energia negativa. Existem dois tipos de quartzo. Os que ao vibrar produzem uma carga elétrica negativa, chamados de levogiros, e utilizados por Imhotep na grande massa de rocha fundida. E os que produzem uma carga elétrica positiva, chamados de dextrogiros, também utilizados nas lousas de granito de Tura que cobriam a superfície da pirâmide. Imhotep afirmou que a terceira lei do universo é que tudo vibra, tudo se move, nada está quieto. Tudo está em movimento. É a frequência de vibração das partículas constitutivas da energia que determina os diversos estados da realidade, a densidade da matéria, a mente e a altíssima vibração do espírito. Quanto maior a frequência de vibração, mais elevado o nível de consciência, de informação e respeito, e mais avançado no caminho evolutivo. Tudo vibra, desde a mais baixa e densa matéria até o espírito puro. Esta é a lei que determina a existência de diversos tipos de energia, dependendo de seu nível vibratório. Energia elétrica, química, magnética, gravitacional e energia taquiônica, produzida por Saqqara. Revestindo a massa de ladrilhos de rocha, formaram a superfície exterior com lousas de granito de Tura, que tinham cristais de quartzo dextrogiros, que produz uma carga elétrica positiva. Cobrindo a massa de ladrilhos de rocha contra a superfície exterior de cada capa horizontal de pedra, colocaram blocos de pedra pómez, um material eletricamente isolante, nos quais colaram as lousas de granito de Tura. Estavam cortados em planos inclinados, para produzir planos verticais com uma inclinação de 73 graus, e superfícies horizontais com uma inclinação de 22 graus. Estes blocos criavam um isolamento elétrico entre as duas cargas elétricas, a negativa da massa de rocha em vibração e a positiva das lousas de granito de Tura, que captavam, como uma antena, a carga elétrica positiva da atmosfera, muito forte neste lugar de poder. Vimos então que a pirâmide armazena em sua forma duas cargas diferentes e opostas. As superfícies de seus quatro lados externos carregam seus cristais com a energia positiva da atmosfera, e a grande massa de rocha de quartzo, em contato direto com a corrente telúrica, carrega suas moléculas com um campo elétrico negativo. A forma piramidal é determinante para o funcionamento da máquina quântica. As capas horizontais de pedra, ao irem diminuindo sua área na parte superior da pirâmide, acumulam em seu interior cargas elétricas com potências diferentes. O mesmo acontece na superfície de granito de Tura. Este fato e os 11 poços verticais, o obelisco virtual subterrâneo descentrado do eixo da pirâmide, que por sua exata localização no sentido norte-sul, sobre um ponto nevrálgico da malha eletromagnética, está sujeita ao giro do planeta sobre seu eixo. Induzem a carga elétrica acumulada a um duplo movimento giratório. As partículas com cargas positivas giram no sentido horário, e as partículas com cargas negativas, ao contrário. Isto gera um vórtice eletromagnético, um redemoinho de partículas subatômicas que vão se acelerando pouco a pouco, pois sendo a frequência constante, devido ao palpitar regular do planeta, produz-se uma ressonância.
As duas forças, centrípeta e centrífuga, ao atingirem certa velocidade e frequência, fazem com que duas partículas de cargas opostas e movimentos contrários se emparelhem neutralizando-se e encontram um novo eixo de giro, a 90 graus do eixo da pirâmide, produzindo uma coluna ondulatória estacionária. A coluna ondulatória estacionária é formada por partículas subatômicas, neutralizadas quando se emparelham, que se movem em altíssima frequência. São estas partículas neutras e equilibradas que são chamadas de energia taquiônica. Sua neutralidade não produz resistência no material por onde se movimentam. São a base dos fenômenos supercondutivos. Ao acelerar a frequência de vibração da energia, o vórtice energético na pirâmide a transformava em um tipo superior, a energia taquiônica, hoje em dia estudada pela mecânica quântica. A energia taquiônica tem a mais alta vibração e frequência da realidade. É energia consciente, energia em informação, como a que gera e domina o homem em seu cérebro com o processo de seus pensamentos ao vibrar no amor. A energia taquiônica e as colunas ondulatórias estacionárias foram estudadas por Nikola Tesla. Baseou-se nelas para inventar a corrente alternada, os motores elétricos, o rádio, a televisão, os raios-x, o radar e mais de 1.600 patentes com inventos que formaram o século XX. O chamado Tesla Coil, usado para ligar motores dos carros, cria esse tipo de vórtice para converter uma corrente de 12 volts, aplicada a uma espiral de cobre, em milhares de volts ao ser induzida até outra espiral. Em 1942, Tesla dirigiu a experiência Filadélfia, que utilizou enormes campos eletromagnéticos para organizar a energia em pares e convertê-la em energia taquiônica, usando-a para desaglomerar um objeto sólido, partícula a partícula, para armá-lo em outro lugar. O projeto Invisibilidade desintegrou o navio USS Eldridge e o recompôs instantaneamente a 75 quilômetros, mas seus tripulantes estavam mortos ou espantosamente grudados às pranchas de aço. Tesla conhecia um segredo hermético. Ao reordenar as partículas que constituem a energia, produz-se mudanças na massa manifesta. Em seus estudos, Tesla concluiu que a energia taquiônica se move 27 vezes mais rápido que a luz. É a energia do pensamento. Os taquiões são a base dos elementos supercondutores. Sua neutralidade não produz resistência à carga que avança pelas suas moléculas. Um elemento composto dessas partículas que vibram a altíssima frequência torna-se sem peso. Sua massa deixa de pesar. É pura energia. Aumentaram as plataformas dos lados norte e oeste, deixando inalteradas as faces sul e leste. Como o corpo humano, a pirâmide cresceu a partir da cabeça. Se isso não tivesse sido planejado com antecedência, teria sido mais simples aumentá-la por igual, como uma casca de cebola. Com a ampliação, o obelisco virtual subterrâneo ficava localizado exatamente sobre o eixo norte-sul da nova pirâmide, cuja base mede agora 140 por 100 metros. Foram acrescentados 2 níveis, passando a medir 65 metros, e isso duplicou o volume para 560 mil metros cúbicos de pedra, pesando 900 mil toneladas. Os acessos também confirmam que as etapas de expansão foram planejadas por Imhotep desde o momento inicial.
Um túnel é facilmente prolongado a partir da entrada original. Uma segunda escada levava a um dos pátios de um templo construído do lado norte para disfarçar o acesso. O aumento exato do dobro de peso e volume da massa de pedra não pode ser casual. A produção de energia e o alcance da pirâmide se media dependendo da massa em vibração. Dentro do obelisco virtual na pirâmide, movia-se verticalmente uma bobina elétrica, formada por um fio de ouro enrolado numa madeira isolante. Ao subir e descer, gerava um efeito pulsante em todo o campo eletromagnético da pirâmide, podendo induzir mudanças na frequência de vibração da coluna energética. O poço se convertia em uma cavidade ressonante. Nos 4 cantos do obelisco virtual, permanecem ainda grossas vigas de madeira dispostas a 45 graus para segurar a bobina e permitir-lhe mover-se em sentido vertical. Essa bobina elétrica podia controlar a longitude das ondas produzidas. A frequência de vibração se elevava ao subir a bobina até chegar à máxima amplificação. A bobina controlava o momento de descarregar a energia acumulada nas moléculas de quartzo da pirâmide em cerimônias programadas, que por uma razão de equilíbrio realizavam-se nos dias de equinócio. Os sacerdotes egípcios provaram que as pirâmides são objetos em movimento perpétuo e que todo movimento pode transmutar-se em energia. O último passo foi construir o muro perimetral e as obras da superfície. Ao sintonizar-se na frequência de seres mais evoluídos, podiam estabelecer comunicação e receber informação. Saqqara foi o primeiro centro de comunicação com as dimensões superiores. O enorme circuito eletromagnético produziu e acelerou as partículas de energia. Converteu energia estática em energia em movimento, para depois transmutá-la em energia taquiônica. Em Saqqara, usaram pela primeira vez sons e campos eletromagnéticos de maneira simultânea, para elevar a vibração dos iniciados com uma tecnologia aperfeiçoada. O declínio começou com o desaparecimento de seus mais altos sacerdotes, após Moisés, o último de seus grandes iniciados, ter atravessado o Mar Vermelho, e terminou com o caos, a destruição de seus templos e o extermínio realizado pelo persa Cambyses II. Após a morte de Ciro, o maior governante da Ásia, e que manteve uma relação de paz e respeito com o Egito, seu filho Cambyses II assumiu o poder para comandar o exército mais poderoso da época. Era um déspota cruel e brutal, que odiava a sabedoria, a estabilidade e o poder dos faraós. Obcecado por provar que seus deuses eram os mais poderosos, invadiu o Egito em 525 a.C. Olha que bonito as pirâmides do Egito, cara. A maior de todas. São cerca de 2,3 milhões de blocos que foram feitas aí, né? A pirâmide foi feita aí em 20 anos. Então vou dividir por 20. São 115 mil blocos por ano, dividido por 365, para saber quantos eles colocam por dia. 315 blocos por dia. Então vamos ver quantos eles colocam por hora, dividido por 24. Eles colocam 13 blocos de 60 toneladas por hora. Mano,
Vocês não sabem, vocês não têm noção do que é isso. Realmente, né? Essa história, ela tá muito mal contada, porque com a tecnologia de hoje, a gente não consegue colocar 13 blocos de 60 toneladas por hora nem a pau. Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que busque conhecimento.